Vamos aqui então ao nosso próximo simulado, hoje aqui para Guarda Municipal, né? Espero que todos vocês estejam preparadíssimos aí para nossas questões de hoje. Maravilha? Então vamos aqui com a primeira questão. Vamos ver se você já derruba esse desafio. Então aqui o desafio da IBFC, da banca IBFC. Então aqui diz, a respeito do que dispõe o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 3.022, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, 4 afirmativas aqui. Vamos verificar o que está certo, o que está errado, e depois marcar a alternativa correspondente. Vamos ao primeiro item aqui. O policiamento ostensivo é um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais. E aí, está certo? Vamos marcar aqui verdadeiro? Errado, né, pessoal? A alternativa aqui, ela está o quê? Errada, né? Vamos anotar aqui, então, que ela é falsa. Exatamente, né, pessoal? Por quê? Pela palavrinha aqui, o policiamento ostensivo, né? O policiamento aqui ostensivo. Na verdade, né, o artigo 3º da Lei 3.022 prevê como princípio o patrulhamento preventivo e não ostensivo. Então, por isso, está errado aqui nosso primeiro item, né? Então, está incorreto. Item 2 aqui, o uso progressivo da força é um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Exatamente, né, pessoal? Isso aí está previsto sim na lei, né, 3.022, no artigo 3º. Né? Vamos ao próximo aqui, o auxílio na proteção de autoridades e dignatários não é uma das competências específicas das guardas municipais. É falsa, né, pessoal? Falsa aqui, né? Vou anotar então aqui que é F, né? Já que, né, o artigo 5º estabelece justamente que compete às guardas municipais, sim, auxiliar na segurança de grandes eventos, né, pessoal, e na proteção de autoridades e dignatários. Então está falso, né? Vamos à próxima aqui. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Pessoal, está certo, né? A guarda municipal é, sim, subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Então, aqui temos como ver, né, pessoal? Verdadeiro. Então, a sequência correta é F, V, F, F. Então, aqui o nosso gabarito é F, né? V, F, V. Então, portanto, é a nossa letra E aqui, o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou. Vamos aqui então a nossa fixação. Então, o patrulhamento preventivo é princípio da Guarda Municipal, mas aqui é preventivo, né, pessoal, e não ostensivo. Uso progressivo da força também é princípio, né? Proteção de autoridades e dignatários é competência também, né, pessoal, das guardas municipais. A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, né, ao prefeito. Então aí, pessoal, uma das pegadinhas mais, né, frequentes em provas de Guarda Municipal é trocar aí patrulhamento preventivo por ostensivo, como vimos aí, né, pessoal? A Lei 3.022 adota expressamente o termo aí, patrulhamento preventivo, né, como um princípio de atuação. Então, cuidado aí, né? Maravilha? Então, está. Parabéns aqui, marcou a letra E de Escócia e garantiu sucesso aqui nessa questão. Vamos seguir. E antes de seguirmos aqui, pessoal, deixe-me apresentar. Eu sou o Professor City e este é o canal Missão Guarda. E se você quer encarar desafios do canal e garantir a sua aprovação, deixe o seu like e se inscreva agora. Aproveite para maratonar o canal, pois temos aí diversos simulados, né, completos para o seu treino. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e para qual banca vai fazer a prova. Então aqui, olhos na tela para a próxima questão. Então a FAFIPA aqui apresenta o seu desafio assim, à luz do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, em especial quando ao capítulo 19 dos crimes de trânsito, julgue verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinar a alternativa com a sequência correta. Então, pessoal, aí, sobre o CTB, né, sobre os crimes de trânsito, né, vamos verificar aqui o que é verdadeiro ou falso e marcar aqui a alternativa correspondente. Vamos aqui a primeiro item aqui, né, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, penas de reclusão de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Está certo? Está falso, né, pessoal? Artigo 302 do CTB prevê, na verdade, pena de detenção, né, pessoal? Né? E não reclusão aí de 2 a 4 anos aí, né? Então está errado aqui, né? Especialmente aqui em reclusão, né? Então aqui já temos, né, a nossa primeira afirmativa aqui, fake, né? Então, aqui a próxima, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, penas de detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. É exatamente, né, o que dispõe o artigo 303 do CTB. Então está correto aqui, né? Verdadeira aí, marcamos aí, verdadeira. Próximo, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Apenas penas, né, reclusão de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Está certo aqui? Falsa, né? O artigo 306 prevê pena de detenção de 6 meses a 3 anos, né, pessoal? Além de multa e suspensão ou proibição de se obter a habilitação, né, pessoal? Então, aqui está errado, né? Não temos aqui reclusão, né? Então, está errado aqui, né? Nossa terceira
Afirmativa. Aqui vamos à próxima. Violar a suspensão ou proibição de subter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código, penas de detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Aqui, o que está certo, né, pessoal? É o que está previsto no artigo 307 do CTB. Então, verdadeiro. Nosso gabarito, então, é FV. Vamos aqui ver, né, pessoal? FV. Então, nosso gabarito aqui é a letra E de estudioso, né? Gabarito aqui. Então, pessoal, sempre importante aqui, né? Fixar. Então, 302 aí, homicídio culposo, né? Detenção de 2 a 4 anos. 313, detenção de 6 meses a 2 anos. Lesão corporal culposa. Embriaguez ao volante, detenção de 6 meses a 2 anos. 307, que é violar, suspensão, proibição de dirigir. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, né? Então, o ponto é uma das maiores pegadinhas aqui, né, pessoal? Em bancos é trocar a detenção por reclusão, né? Isso é muito importante, então, elencar, né, e separar o que é reclusão e detenção. É bom lembrar, né, pessoal, nos crimes aí vistos, né, 302, homicídio culposo, lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e violação da suspensão por proibição de dirigir. A pena prevista aí é de detenção e não reclusão. Perfeito, pessoal? Então, aí está. Pontos importantes aí para se guardar para o dia da prova. Perfeito? Podemos seguir ao próximo passo. E aqui, antes de passarmos para a nossa terceira questão, eu convido você a garantir a sua apostila de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal e os nossos materiais complementares. É um conteúdo aqui que contempla o conhecimento necessário para a sua aprovação. Acesse também, né, os outros canais do nosso ambiente de estudos certeiros listados na descrição do vídeo, onde está o link também aqui dos nossos materiais. Então, potencialize os seus estudos e vamos para a próxima questão. Então aqui, vamos com uma questão aqui do Código Penal. A Guarda Municipal deteve 2 indivíduos que, usando máscaras e objetos que imitavam armas, promoveram tumulto em praça pública para assustar frequentadores, filmando a ação para redes sociais. Com base exclusivamente nos artigos 286, 287 e 288 do Código Penal, classifique. Vamos aqui então, né, pessoal? Verificar o que é verdadeiro ou falso e marcar a sequência correta. Então aqui, a incitação pública à prática de crime é a conduta típica prevista como incitar. Verdadeiro aqui, né? Vamos marcar aqui, né, como verdadeiro, de fato, né? O artigo 286 do CP tipifica a conduta de incitar publicamente a prática de crime. Então está certo. Próximo, o vilipêndio público de cadáver integra crimes contra a paz pública, que é falso, né? Falso. O vilipêndio de cadáver está previsto, na verdade, no artigo 212 do CP, entre os crimes, né, contra o respeito aos mortos, e não entre os crimes contra a paz pública. Então aqui, fake, né, pessoal? Próximo aqui diz: associação de 3 ou mais pessoas para cometer crimes configura associação criminosa. Verdadeira aqui, né? Verdadeira. Nós temos o artigo 288, né? Configura associação criminosa a reunião de 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Então, aqui está, né? Verdadeiro. Vamos anotar aqui, né? Sempre importante. Próximo aqui diz que o ato de promover tumulto sem finalidade criminosa não configura crime de incitação. Verdadeiro, né? O crime de incitação exige estímulo público, né, à prática de crime. O simples tumulto sem incentivo à prática criminosa, né, não configura o delito aí do artigo 286. Então aqui tá verdadeiro, né, pessoal? Maravilha? Quem marcou aqui? VFVV marcou gabarito, né, pessoal? Nosso gabarito aqui, então, né, é o que está na letra A aqui de atencioso, né? Gabaritou aqui. Vamos anotar, gabarito, né? Vamos então aqui para a fixação, né? O artigo 286, então, do CP, incitar publicamente a prática de crime, né, pessoal? Aqui no 287 diz, né, fazer apologia pública de fato criminoso ou de autor de crime, né, pessoal? Também aí crime, né? E o 288, né, dispõe sobre a associação de 3 ou mais pessoas para cometer crime, né? E, finalmente, vilipêndio de cadáver não é crime contra a paz pública, né? Como já mencionado na questão. Então, não basta simples reunião de 3 pessoas para configurar a associação criminosa, né, pessoal? Esse crime aqui cai bastante nas provas de GM, né, pessoal? Então, atento aí, né, a esse fato, né? E é necessário, então, que exista estabilidade e permanência, né, pessoal, na associação criminosa. Então, além de ter, né, reunião de 3 ou mais pessoas, é necessário aí que exista essa estabilidade, a permanência do vínculo, né? E a finalidade específica de cometer os crimes, né? Tá vendo? Então, aí, né, uma união ocasional aí para um único delito aí, em regra, caracteriza apenas concurso de pessoas e não associação criminosa. Então, são elementos importantes aí você considerar para marcar a alternativa correta sempre nas provas. Perfeito? Então, aí está. Parabéns que marcou a letra A e podemos seguir. Vamos aqui a uma questão da Consulpan. De acordo com os conhecimentos sobre a Constituição Federal, a alternativa incorreta no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. Não haverá penas. Então,
uma alternativa aqui, né, pessoal? Vamos marcar que a alternativa incorreta, né? Incorreta, que está aqui entre A, B, C e D. Então, não haverá apenas letra A, de morte em nenhuma hipótese. Pessoal, aqui já temos o nosso gabarito. Parabéns, você marcou aqui, letra A, aqui, de atenção. Vamos anotar aqui, vamos esclarecer. Então, pessoal, a Constituição federal, né, ela não proíbe a pena de morte em qualquer hipótese, né? Ela não proíbe a pena de morte em qualquer hipótese. Na verdade, no artigo 5º, ela estabelece uma exceção expressa, né? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, né, pessoal? Então, salvo em caso de guerra declarada, hein? Não haverá pena de morte. Perfeito? Então, não é nenhuma hipótese. Portanto, aqui está o nosso gabarito, letra A. Pessoal, letra B aqui, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento, sim. Aqui está. Aqui está certo, né, pessoal? As penas, né, proibidas aí na Constituição, né, são penas de morte, né, salvo em caso de guerra declarada, né, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Perfeito? Então, pessoal, o nosso gabarito letra A, parabéns, aqui marcou. Aqui, então, né, pessoal, aqui onde estão as penas proibidas, né, na Constituição, a pena de morte, como mencionei, né, pessoal, existe a exceção em guerra declarada, né, pessoal, é bom destacar. Caráter perpétuo, né, vedado. E também trabalhos forçados e banimento, né, também são proibidos, né, e também penas cruéis aí. Perfeito? Bom, pessoal, a pena de morte é admitida em caso de guerra declarada, né, encontra fundamento aqui no artigo 5º, né, pessoal, aqui já como mencionado, né, e também no Código Militar, né, pessoal, Código Penal Militar aí, aplicável em situações excepcionais aí previstas na Constituição. Então, lá, o Código Penal Militar aí vai se destacar as situações excepcionais aí previstas na Constituição, no caso de guerra, né, pessoal? Quando ocorre, pode ocorrer a pena de morte em caso de guerra. No Código Penal aqui, militar vai destrinchar isso. Perfeito? Então, aí está. Parabéns, aqui marcou a letra A e garantiu sucesso. Podemos seguir. Vamos aqui, então, uma questão aqui, abordando aqui a administração pública, né? Vamos aqui, especialmente sobre a transparência. A transparência na administração pública é um dos pilares da gestão democrática, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize a atuação dos gestores públicos. Nesse contexto, o acesso à informação é um direito fundamental do cidadão. Nesse cenário, a transparência pública contribui diretamente para o fortalecimento do controle social sobre a gestão pública, a restrição do acesso às informações administrativas, a substituição do controle externo ou a redução da responsabilidade dos gestores. Pessoal, obviamente aqui, o nosso gabarito é a letra A, o fortalecimento do controle social sobre a gestão pública. Exatamente, pessoal, aqui temos o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra A, que é uma questão relativamente fácil, né? A transparência pública, ela de fato fortalece, né, diretamente o controle social, permitindo aí que os cidadãos acompanhem, fiscalizem, inclusive avaliem, né, a atuação dos gestores públicos. Quanto maior a transparência, né, maior a capacidade da sociedade de verificar como os recursos, né, públicos estão sendo utilizados. Perfeito? As demais aqui estão equivocadas. Maravilha? Então, nosso resumo, né, pessoal? A transparência, né, o princípio da gestão democrática, o controle social, né, é a fiscalização pela sociedade, o acesso à informação é um direito fundamental e a publicidade é como regra geral da administração, né? O sigilo aí é a exceção. Então, pessoal, é bom esclarecer aqui como um ponto extra, né, que aquele conhecimento a mais que você leva o dia da prova e que pode fazer toda a diferença para você, é que a transparência, né, pode ser ativa quando o órgão aí divulga espontaneamente as informações ou passiva quando fornece informações após solicitação do cidadão, hein? Então a transparência se classifica em ativa ou passiva. Maravilha? Ponto importante tem para se memorizar. Perfeito? Então, parabéns mais uma vez aí que marcou a letra A e garantiu sucesso aqui em nossa questão. Aqui então, vamos à questão aqui de delegados. Analise as seguintes afirmações sobre os princípios e regras do direito administrativo, aí, direito administrativo brasileiro. Então aí, vamos lá. São 3 afirmativas, vamos verificar quais são corretas. Aqui diz: o poder de polícia da administração pública permite a restrição de direitos individuais em prol do interesse coletivo, mas sua aplicação em excesso ou com desvio de finalidade pode caracterizar abuso de poder passivo de controle judicial. Correto, né? O poder de polícia permite a administração pública, né, restringe ou condiciona direitos individuais em benefício do interesse público, né, mas essa atuação aí possui limites legais, né. Perfeito? Então aí está correto. Correto, né? Item 2, um ato administrativo praticado por um agente incompetente, mas cujo conteúdo é lícito e objeto possível, pode ser convalidado pela autoridade competente, produzindo efeitos retroativos, né? Ou seja, ex tunc, né?
desde que não gere prejuízos a terceiros. Também está correto, né? É regra o vício de competência sanável, desde que não se trate de competência exclusiva, né? Nessas situações, a autoridade competente, né, pode promover a convalidação do ato, né, corrigindo o defeito e produzindo efeitos retroativos, ou seja, efeitos ex tunc, né, desde que não haja aí lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Tem três, o princípio da publicidade impõe que todos os atos da administração sejam divulgados em diário oficial, sem exceção, para garantir a transparência e o controle social, sendo nulo qualquer ato que não cumpra tal formalidade, que está incorreto. O princípio da publicidade não exige que todos os atos administrativos sejam publicados em diário oficial, né? Na verdade, né, existem exceções constitucionais e legais relacionadas à segurança da sociedade, né? Segurança do Estado, sigilo fiscal, bancário, investigações e proteção da intimidade das pessoas. Portanto, né, a afirmação é que exagera ao dizer que todos os dados devem ser publicados, né, sem exceção. Então, está incorreto, né? Assim, temos o nosso gabarito aqui, né, pessoal? Então, a nossa letra B aqui, né? Já que temos correto aqui, né? Correto, apenas o que está no item 1 e 2. Então, aqui, letra B de Bolívia, né, pessoal? Maravilha? Então, vamos para o resumo para a fixação, né? Poder de polícia restringe direitos em favor do interesse coletivo. Abuso de poder, né, pessoal? É excesso de poder ou desvio de finalidade. Abuso de poder se divide em excesso de poder ou desvio de finalidade. São institutos importantes aí para você decorar, porque isso também cai com frequência nas questões. Convalidação, né, pessoal? Corrige vícios sanáveis, né, com efeitos retroativos, né, ex tunc. Publicidade, regra geral, mas admite exceções legais e condicionais. Pessoal, e nem todo vício, né, de um ato administrativo pode ser convalidado. Os vícios relacionados à finalidade, ao motivo, né, e ao objeto ilícito, normalmente são considerados insanáveis, né, levando à anulação, na verdade, né, do ato administrativo. Então, aí vícios relacionados à finalidade, motivo e objeto ilícito, aí, normalmente aí são considerados insanáveis, né, levando à anulação do ato administrativo. Então, esse tá. Parabéns, aqui marcou a letra B e garante o sucesso aqui na questão. Seguimos. Então, aqui a Selecom apresenta assim a questão. De acordo com a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, são integrantes estratégicos do SUSP. Letra A. Os Conselhos da República de Defesa Nacional e de Segurança Pública e Defesa Social. Só errado, né? Os Conselhos da República e de Defesa Nacional não são apontados pela Lei, né, 13.675, aí, como integrantes estratégicos do SUSP. Então, descartamos a letra A. Letra B, os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados. Parabéns, pessoal. Aqui é o nosso gabarito de Brasil. Aqui, letra B de Brasil. De fato, né, pessoal, essa aqui é a alternativa correta, de acordo aí com a Lei 13.675, aí, né? São integrantes do SUSP, né, pessoal? Ou, entre as palavras, aí, Sistema Único de Segurança Pública, aí, os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados. Não se esqueçam aqui, né, pessoal? Então, né, os integrantes aqui estratégicos aqui do SUSP são os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social aqui. Perfeito? Bom, aqui as demais estão erradas, né? A União, Estados e Municípios não, né? As Polícias Federal, Rodoviária Federal e Civis Militares não. E a letra E aqui também não, né, pessoal? De fato, o nosso único gabarito correto aqui é a letra B. Maravilha? Mas vamos para a fixação então, né, pessoal? A lei, então, 3675 institui o Sistema Único de Segurança Pública, né, os chamados SUSP. Os integrantes estratégicos, né, pessoal, são os conselhos aqui de Segurança Pública e Defesa Social. Maravilha? Os integrantes operacionais, né, pessoal, entre outros, né, tem as polícias guardas municipais e demais órgãos executores, né, são os integrantes operacionais, e a atuação integrada, né, pessoal, deve ter uma cooperação entre os entes federativos aí dentro do SUSP, maravilha? Pessoal, aqui as guardas municipais, né, são expressamente classificadas pela lei como integrantes operacionais, né, pessoal, guardas municipais aqui, né, eles são operacionais aqui do SUSP, né, ao lado de outros, né, pessoal, das Polícia Federal, Rodoviária Federal, civis, militares, corpos de bombeiros, Polícia Penal, entre outros órgãos previstos na lei. Maravilha, pessoal? Então é sempre importante aí decorar essas listas, porque muitas vezes a prova vai ser, né, copia e cola, né, pessoal, dessas listas aí, vai tirar uma outra, talvez, órgão para fazer errar, né, vai acrescentar outros órgãos dentro daquele conceito para errar também, né? Maravilha? Então aí está. Parabéns se você marcou a letra B. Então aqui vamos ler. O conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica normativa confere aos agentes administrativos a fim de permitir que o Estado alcance as suas
Finalidades de interesse público constitui o conceito de poderes administrativos. Poderes administrativos. À vista disso, as atribuições de apurar infrações funcionais e aplicar sanções administrativas definem o poder administrativo. E aí, pessoal, vamos ler de novo aqui essa parte final. À vista disso, as atribuições de apurar infrações funcionais e aplicar sanções administrativas definem o poder administrativo hierárquico, disciplinar, policial ou regulamentar. Pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra B, pois de fato, né, as atribuições de apurar infrações funcionais e aplicar sanções administrativas definem o poder administrativo disciplinar. Pessoal, então é o poder, né, conferido à administração para apurar infrações funcionais e aplicar sanções administrativas aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas, né, à disciplina administrativa, né? Esse poder aí visa garantir a regularidade, a eficiência e a moralidade do serviço público, né? Maravilha, pessoal. Sempre aí, por exemplo, que a questão mencionar processo administrativo disciplinar, a advertência, suspensão, demissão, apuração de faltas funcionais, a resposta normalmente aí está relacionada ao poder disciplinar, né, pessoal? Bom, lembrar aqui, poder hierárquico, né? Ele é o poder que permite organizar a estrutura administrativa, distribuir competências, delegar e avocar funções, além de fiscalizar a atuação dos subordinados. Mas não é o que consta aqui, né? Letra B, policial. O poder de polícia, né, pessoal, permite aí restringir ou condicionar direitos individuais em benefício do interesse coletivo, mas não é o que pede aqui na questão. E regulamentar é o que consiste na edição de decretos e regulamentos para viabilizar, né, a fiel execução das leis, mas também não é o que consta aqui na questão, né? De fato, aqui o gabarito é letra B, perfeito? Bom, aqui resumo para fixação, então, poder disciplinar apura infrações funcionais e aplica sanções, poder hierárquico é organização, coordenação e fiscalização interna, poder de polícia envolve restrição de direitos individuais em favor de interesse público, o poder regulamentar é a edição, né? Está atrelado à edição de decretos e regulamentos para executar a lei. E o ponto esse aqui, né, pessoal, dispõe que o poder disciplinar alcança não apenas servidores, né, mas também particulares que mantenham o vínculo, né, vínculo jurídico específico, né, como concessionários e contratados. Aí pode atuar o poder disciplinar, maravilha? Então, parabéns a quem marcou a letra B de Brasil. Vamos aqui então, questão do CTB. Então, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio da sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas de trânsito rápido, então aqui nas vias urbanas de trânsito rápido, onde não existir sinalização regulamentadora, assinale qual será a velocidade máxima permitida. E aí, pessoal? A velocidade máxima permitida quando não houver sinalização nas vias urbanas de trânsito rápido, aqui, né? Trânsito rápido, é 40 km por hora, 60 km por hora, 80 km por hora, 100 km por hora ou 110 km por hora. Qual é o nosso gabarito? Via de trânsito rápido. Aqui, pessoal, temos como gabarito, né? Se você estuda aí, né? Com ótimos, excelentes materiais, sabe que o gabarito é o que está aqui na letra C. 80 km por hora, exatamente, né, pessoal? As demais aqui estão equivocadas, né? Não estão previstas em relação às vias urbanas de trânsito rápido. Parabéns, aqui marcou a letra C de campeão. Vamos aqui, nossa fixação. Importante, né, pessoal? Via de trânsito rápido, então, né, com número de sinalização, 80 km por hora. Via arterial, 60 km por hora. Via coletora, 40 km por hora. E via local, 30 km por hora, quando não houver aí sinalização expressa, né? Então, aí está o nosso ponto, né, pessoal? Importante para você guardar para o dia da prova aí. Você vê aqui, né, no nosso canal Missão Guarda. Maravilha? Então, letra C, parabéns, marcou aqui. Vamos seguir. E aqui estamos indo para a nossa questão do simulado. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Aqui quero fazer um agradecimento especial, né, a quem já deixou o seu like, se inscreveu no canal e principalmente a quem já adquiriu os nossos materiais, fortalecendo aí a nossa comunidade. Maravilha? Preparados então para nosso teste de fogo final? Vamos então à nossa questão aqui que preparei especificamente para vocês. Vamos aqui então com uma questão também sobre o CP, né? Vamos lá, assinale a opção em que todos os elementos apresentados correspondem a crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Então aqui, né, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Vamos lá então aqui a nossa questão. Letra A, corrupção ativa, extorsão e condescendência criminosa. B, exploração de prestígio, prevaricação e tráfico de influência, peculado culposo, concussão e eficácia administrativa. Ou D, favorecimento pessoal, descaminho e corrupção passiva. E aí, qual é a alternativa aqui, né, em que todos os crimes aqui previstos, né, são crimes praticados por um funcionário público contra a administração pública em geral? Na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D? Qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito, pessoal, é o que está na letra C. Peculado culposo, concussão e advocacia administrativa. Parabéns, aqui se marcou aqui de fato, né, pessoal?
Todos os crimes aqui mencionados, né, pessoal, nessa alternativa pertencem ao capítulo 1 do título 11 aí, né, do Código Penal, que trata dos crimes praticados por funcionário público, né, contra a administração pública em geral, que é o do nosso enunciado. Então, peculato culposo, né, concussão e advocacia administrativa. E todos exigem, né, a condição de funcionário público como elementar do tipo penal. As demais estão equivocadas aqui, né, pessoal? Maravilha? Vamos aqui para a fixação, então, pessoal, né? Os crimes praticados pelo funcionário público estão aí no artigo 312, 327. É muito importante aí você decorar, compreender, né, pessoal? E saber aí, otimizar o conhecimento, né? Esclarecimentos, né, sobre esses pontos aqui, né? Então, peculato, conclusão, corrupção passiva e prevaricação e educação administrativa pertence ao capítulo 1, né, pessoal? Corrupção ativa e tráfico da influência são crimes praticados por particular. É bom não esquecer disso, né, pessoal? E extorsão também é crime, né, contra o patrimônio, não contra a administração pública, né? Perfeito? Então, por isso que as demais alternativas aqui, né, acabam se tornando equivocadas, né? Um outro erro ali constam nelas. Aqui, então, atenção à diferença, né, pessoal, entre corrupção passiva, praticada por um funcionário público, né, e corrupção ativa, que é praticada por um particular, né? Gostam bastante de fazer essa confusão aqui, as bancas, né? Pegadinha muito frequente nas provas, hein? Então, saber diferenciar aí, né, pessoal? Vale a pena, né? Sempre fazer essas distinções aí e trazer conhecimento para vocês aqui para evitar erros no dia da prova. Maravilha? Então, parabéns aí que marcou a letra C aqui de campeões. Então, chegamos ao final. Se você ficou com qualquer dúvida sobre os temas de hoje, comente aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo desafio.